Oi pessoal, e aí? A Parrot já vem de muito tempo, desenvolvendo equipamentos e drones muito interessantes. E não era para menos, a partir de todas essas novas leis e normas do governo norte-americano sobre privacidade e sobre controle da informação que esses drones colocam à disposição, que a Parrot naturalmente iria colocar uma fábrica ou uma estrutura nos Estados Unidos para atender essas demandas. O primeiro sistema que a Parrot entregou foi o Short Range Reconnaissance, que é o SRS, que foi feito para o Exército dos Estados Unidos, e ele continha recursos avançados de segurança e durabilidade. E a imagem do drone, da Parrot também, com vários itens especiais. Após isso, essa criação desse drone, os recursos de criptografia e privacidade que foram desenvolvidos especificamente para o exército norte-americano foi colocado num novo drone, que é o ANAF-USA, o ANAF americano, que está em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que oferece uma privacidade superior para a segurança dos dados e para as missões confidenciais. Bom, esse drone ele conta com diversas modificações e melhoramentos. Por ser um drone feito e desenvolvido inicialmente para o mercado militar. Mas, por exemplo, essa câmera dele tem um zoom de 32 vezes. Então, quando um bombeiro chega num local de incêndio usando esse drone, a necessidade mais importante, quando eles utilizam esse equipamento, é para visualizar os pontos de acesso, e avaliar a cena total visual da área. O gimbal do ANAF-USA, ele foi projetado justamente para esses desafios em mente. O zoom de 32x, ele é em torno de duas câmeras de 21 megapixels, que permite os operadores ver detalhes claros a até 5 km de distância, que é uma enormidade. O zoom dessa câmera ele é combinado com a imagem da câmera térmica também. Isso permite que os operadores detectem pontos quentes nessas câmeras térmicas, enquanto a câmera visual vai ver pessoas e detalhes até 2 km de distância. Para garantir a estabilização dessas imagens do zoom de 32x, ele é um drone leve. O ANAF-USA é um drone que pesa 500 gramas e é uma conquista tecnológica que a gente pode considerar muito delicada, porque ter tanta informação, tantos sistemas embarcados num drone com meio quilo, é uma conquista e tanto para a própria Parrot. A Parrot só conseguiu isso acoplando a estabilização do gimbal com a estabilização digital de 3 eixos para o processamento de imagem. Então esse drone, assim como o Parrot normal, o gimbal dele é de 2 eixos e tem uma estabilização digital que simula 3 eixos. Lembrando, pessoal, que esse é um drone que é para fins de enterprise, são para fins de uso de trabalho, para busca e resgate, para bombeiros, para forças militares, para uma diversidade enorme de pessoas que trabalham especificamente e têm a necessidade do uso desse equipamento. A pergunta é se ele é fácil de operar. E sim, por exemplo, para socorristas ou usuários profissionais mais exigentes, esse drone ele consegue operar, você consegue deixar ele pronto em menos de 55 segundos. Esse tempo é necessário para desdobrar o drone, para ligar, estabelecer o link de rádio seguro e decolar. Eu particularmente acho que 55 segundos é um dos tempos mais rápidos que eu já tive a oportunidade de ver ou ler sobre ele. O ANAF-USA também trabalha em ambientes fechados sem GPS. Permite o operador decolar dentro de uma casa, pilotar o drone através de uma janela para voar para fora e depois voltar. Ele também pode ser lançado da mão, como um avião de papel, expandindo ainda mais a facilidade de uso. Sem limitações internas para zonas de exclusão aérea, o ANAF-USA oferece a socorristas
a bombeiros, a pessoas que usam ele para esse fim, a liberdade de voar com responsabilidade em qualquer momento e onde suas missões possam levá-lo. Ele é um drone muito silencioso, talvez o mais silencioso da classe desses drones, né? Ele tem um nível de som de mais ou menos 79 dB, quando está a 50 centímetros do solo. Ele usa um carregador de bateria do tipo USB-C, então você não tem aquele carregador normal. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque você não tem múltiplas peças para poder utilizar, para poder levar para qualquer lugar. Mas é ruim porque a carga normalmente desse tipo de equipamento ela é mais demorada. Então não tem uma estação de recarga. Como ele pesa só 500 gramas, ele é compacto, é dobrável, né? Ele dobra com muita facilidade para ser mais portátil, né? O tempo de voo desse drone, que apesar de pequeno, compacto e leve, gira em torno de 32 minutos de voo, que também se equipara aos melhores equipamentos hoje que a DJI lançou, por exemplo, como o Mavic Air 2. Como ele foi feito inicialmente para atender uma demanda do exército norte-americano, a gente tem toda a indicação que ele é um drone confiável e um drone seguro, né? Segundo a própria ANAF, a própria Parrot, o ANAF usa, né, coloca a segurança dos usuários em primeiro lugar. E isso é um ponto que foi muito criticado durante todo o ano passado, justamente por causa dos drones da DJI, que tinham uma integração com a DJI China muito grande, né? O recurso de criptografia de cartão do SD, do ANAF usa, tem uma garantia completa de segurança e proteção para as fotos e para o vídeo do drone, ou o cartão SD, até mesmo se o cartão SD for perdido. Ele tem um algoritmo AES-XTS, que é usado com um comprimento de chave de 512 bits. Isso ele pega os dados e embaralha de uma certa forma que não é possível que aquele cartão seja lido em algum outro lugar. Ele também inclui a conexão Wi-Fi normal, com DAP-PA2 segura, que autentica e criptografa o link, que é mais ou menos um padrão do que a gente já vê nos outros drones, até aí nada demais. E o firmware do ANAF, ele é assinado digitalmente. O que é essa assinatura digital? É uma chave que a própria Parrot gera lá na hora que ele desenvolve o software e que ele coloca aquela assinatura ali disponível. Se alguém pegar o software e fizer qualquer alteração dentro dele, essa assinatura muda. Quando essa assinatura muda, o próprio drone interpreta que aquele firmware não é seguro, ou seja, firmwares alterados não são usados ou não é nem permitido que seja instalado nesse drone, porque o próprio drone faz a checagem. Os usuários podem optar por compartilhar os dados ativando no aplicativo do FreeFlight 6 essa opção, mas nenhum dado é compartilhado por padrão sem consentimento do usuário. Depois de ativar o recurso, os dados e registros de voo são armazenados em servidores na Europa, além de cópias locais dos dados no drone. Os recursos do drone são totalmente compatíveis com a Regulamentação Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Talvez aqui, a esse ponto que a gente chegou, seja o mais interessante. O ANAF USA, ele passou na qualificação IP53. Isso quer dizer que ele é adequado para voar em condições de chuva. Ele foi desenvolvido para missões em condições de voo mais difíceis. Lembra que eu falei lá no início que ele veio de um projeto derivado de um drone que foi desenvolvido e feito para o exército norte-americano. Então ele oferece uma resistência às intempéries, como água e poeira. Os recursos avançados de voo do ANAF USA foram projetados para atender a necessidade exclusiva de usuários de drones corporativos. O software que o ANAF USA usa é o mesmo do FreeFlight 6 do Parrot normal. Lá dentro tem várias opções de voo fáceis de voar e tudo mais. Ele tem a capacidade de criar plano de voo automático ou pré-definido para rastreamento de objetos, que facilita a execução das missões por uma equipe ou por uma pessoa.
Existe um recurso novo que o FreeFlight tem disponível, que é a possibilidade de se criar um return to home pré-definido. Você pode programar onde é que você quer que o drone pouse. E isso facilita o encerramento de missão. Ou seja, você vai para um local, só andando com o drone em algum local, decola, faz aquilo que você tiver que fazer, só que ao invés de você retornar esse drone, no caso do exército, onde ele não pode demonstrar onde uma equipe está, você pode simplesmente marcar um ponto remoto onde esse drone tem que ir pousar e ele faz isso automaticamente. O Anafusa, ele consegue capturar as coordenadas do GPS do drone e do ponto de interesse. Ele vai oferecer informações detalhadas da localização e vai ajudar, por exemplo, um líder de uma operação em terra a localizar rapidamente algo. No caso, por exemplo, de pessoas desaparecidas. Como é que você faz isso hoje com um drone da DJI? Para poder saber onde é o local que aquela pessoa está. Você vai levar o drone até um ponto e vai copiar a coordenada do GPS, latitude, grau, minuto e segundo, e passar para a equipe de busca e resgate que vai até o local para poder encontrar aquela pessoa. No caso da Anafusa, ele não precisa fazer isso. Na própria tela onde ele está mostrando, quando você demarca o ponto de interesse na tela, ele automaticamente entende e sabe onde aquela coordenada está. O Anafusa, ele liberou o seu SDK, seu código de desenvolvimento de software, para várias empresas poderem utilizar e customizar em seus aplicativos ao drone. Talvez a mais conhecida seja a Pix4D, que é o líder do setor de softwares de geomapeamento ou de mapeamento. Por meio desse SDK de código aberto e uso de protocolos que são padrão do setor, o Anafusa suporta um crescente ecossistema de aplicativos e serviços profissionais. Um exemplo desses é o Survey, que é uma plataforma inteligente de pesquisa e visualização que conecta vídeos, imagens e dados de sensores a mapas e cronogramas interativos. Um outro software é o Drone Logbook, que é em conformidade de gerenciamento de frota, e o KitHawk, que é em conformidade e segurança para gerenciamento de frota de espaço aéreo do setor corporativo, de drones do setor corporativo. Existe também um outro software que é o DroneSense, que é uma plataforma abrangente de gerenciamento de drones que permite a organização de segurança pública para criar, gerenciar e dimensionar os programas de aeronaves não tripuladas. Tem também uma outra empresa chamada Skyward, que ela é do grupo Verizon. É uma plataforma de gerenciamento de aviação que inclui espaço aéreo e acesso ao LAANC, além de treinamento, hardware e conectividade para a implantação de frotas de drones corporativos. Os parceiros da ANAF, da Parrot, eles têm trabalhado incessantemente para que nos próximos meses esse Anafusa seja uma plataforma de referência de uso profissional. Pessoal, vou colocar aqui também um pouco das...
Ele não tem limitação de temperatura para decolagem. Alguns drones costumam não decolar quando está muito frio, tá? Ele não tem isso. O gerenciamento dos dados é privado entre o drone e o dispositivo ou compartilhado os dados anônimos em dispositivos seguros. Os servidores para armazenamento desses dados são servidores europeus. Ele tem sensores de navegação, que são os GPS, com o GPS americano, GLONASS russo e o Galileu, que é um sistema de satélite que tem a maior precisão dentre todos, justamente por ele ser civil, ele não ser de uso militar. Tem os barômetros, magnetômetro, tem a câmera vertical dele e tem um sensor ultrassônico. A bateria dele é inteligente e, segundo eles, de carga rápida. É uma bateria LiPo de alta densidade, de 3 células, com capacidade de 3.400 mAh. Duração de voo, como eu disse, em torno de 32 minutos. Para carregamento do drone é feito pela portinha USB e carrega em 2 horas com um carregador USB PD, Power Delivery, que não está incluído nesse pacote. Então, se a gente for pensar num carregamento normal, ele vai carregar esse drone em uma bateria num tempo de 3 horas e 20 minutos na porta de carregamento rápido, que é fornecido com o drone. A parte das câmeras e das imagens, ele tem 2 sensores de 1 e 2.4 polegadas, o zoom dele é digital, de 32x, o ISO vai de 100 a 3200, tem resolução de 4K máximo, o formato de vídeo ele filma e grava em MP4, o H264, a resolução da foto, o widescreen, é de 21 megapixels, o formato das fotos ele consegue em JPG e em DNG, que é a foto em RAW. A imagem térmica é uma FLIR Boson, que ela tem uma resolução de 320 por 256, ela consegue consegue ver a temperatura de menos 40 até mais 150 graus, e o formato dessa foto é em JPG, se for foto. Se for vídeo, também é MP4, H264, e a resolução de gravação do vídeo máxima é de 1280 por 720 a 9 fps. Lembra, isso é uma câmera térmica, tá, pessoal? As definições dela são um pouco diferentes daquilo que a gente vê na câmera normal. Mas o ANAF usa, ele faz uma sobreposição de imagens do que a térmica emite com o que a câmera dele consegue captar. Sobre a estabilização do gimbal, ele tem um estabilizador de mecânico de 2 eixos e ele simula o 3º eixo digitalmente. Sobre o sistema de transmissão desse drone, ele trabalha com Wi-Fi, ABGN, nas frequências de 2.4 a 5.8. A distância máxima, como eu falei, é 4 km. A resolução do feed de vídeo ao vivo, que é o que retorna para você, é 720p. A capacidade da bateria do controle é de 2.500 mAh e a duração de bateria do controle no Android, se você estiver usando o Android junto dele, é em torno de 2 horas e meia, e de um equipamento iOS é em torno de 5 horas e meia. Dispositivos compatíveis com o Sky Controller são de telas de até 6.5 polegadas. Maior do que isso, pessoal, tem que colocar adaptador. Então, para quem vai usar iPad aí, você precisa colocar um adaptadorzinho do iPad para poder utilizar com ele. A porta de conexão é USB-C. Talvez aqui a informação mais relevante e mais importante sobre esse equipamento. É um drone extremamente específico, né? Ele é um drone que foi desenvolvido para atender uma demanda nos Estados Unidos, mas também foi pensado para ser uma referência de mercado, né, lá. Esse drone, o custo dele é em torno de $7.000 para esse pacote do ANAF usa. Agora, vale o quanto eles estão pedindo? Só o tempo vai dizer, né? Que ele tem predicados para isso, tem, né? É um drone à prova d'água, à prova de poeira. Acho que nenhum no mercado nesse preço você vai achar nesse sentido.
tem todo o cuidado com a segurança, com a parte de dados que o governo norte-americano tanto bateu em cima. Tem todo um cuidado com os ecossistemas que podem ser utilizados junto a ele para gerar mapeamento, para gerar controle de frotas de espaço aéreo. Se a gente for pensar na utilização dele em larga escala, se você tiver 10, 20, 30 equipamentos desse numa mesma empresa, ou atendendo uma demanda de uma prefeitura, ou de uma polícia, ou de um exército, alguma coisa, esse controle de frota, que é o que o SDK dele permite, são um plus a mais que até então acho que nem o Enterprise da DJI, a linha Enterprise da DJI tem. É um drone caro, é um drone que é muito fora da nossa realidade, mas é um drone que tem suas aplicações. Então fica aqui o convite para vocês darem uma passadinha também no site oficial da Parrot USA e dar uma olhada nesse equipamento tão interessante, beleza? Pessoal, dúvidas e comentários e sugestões é só deixar aí embaixo. Só lembrando, tá pessoal, aqui embaixo a gente tem um botãozinho do Seja Membro. Você vai dar apoio aqui para o canal JVN Drones. E esse apoio também tem os seus benefícios. Notícias, propagandas de algum produto ou de alguma coisa que eu veja que seja interessante para vocês, vocês vão sempre estar recebendo essas informações nos nossos grupos, que são especiais e fechados, que apenas os membros têm acesso. Alguns conteúdos do próprio canal vão ficar disponíveis apenas para quem é membro do canal. E, além disso, eu ainda tenho outros 3 itens que são mais específicos para caso você queira desenvolver sua marca, não só o seu canal, mas a sua marca, um posicionamento de vida, um posicionamento de você com relação às mídias sociais e às redes sociais, que é o Mentoria. Fica o convite aí para que todos deem uma olhadinha, apreciem lá e, se puderem, claro, estejam com a gente no clube de membros, tá joia? Espero que tenham gostado e até breve. Tchau, tchau!